Você sabe o que as Escrituras têm a dizer sobre o Evangelho e sobre a nossa posição em Cristo? Quais são as realizações da morte e ressurreição de Jesus? E o que eu tenho a ver com isso 2000 anos depois do acontecido? Você pode estar pensando: ora, o que eu tenho a ver com isto? O Evangelho é aquela mensagem de Deus, em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pela nossa justificação, pelo perdão de pecados, e acreditando, sou salvo do inferno. E você está completamente certo. O Evangelho é realmente uma mensagem de Deus para que nós acreditemos e sejamos justificados, tendo nossos pecados perdoados. Todos eles, diga-se de passagem. Mas o Evangelho também é muito mais do que isso. E a justificação é uma parte dele, não a totalidade. A palavra Evangelho vem do grego evangelion, que significa boas notícias ou boas novas. Se a gente fosse fazer um exercício de criatividade aqui, o que seria boas novas para você? Se alguém chegasse em você dizendo que tem a melhor mensagem do mundo para te dar, o que seria, na sua opinião? Ganhar uma casa na cidade ou na praia? Ganhar o carro dos sonhos? Talvez uma lancha? Ter todas as dívidas pagas? Ou que tal descobrir que você é herdeiro do homem mais rico do mundo e ele veio a óbito, deixando tudo para você em um testamento? Será que você já percebeu onde eu quero chegar? Vamos explorar nossa posição em Cristo a partir do momento que acreditamos, o que recebemos e ao que temos direito. Como já falei no vídeo anterior, no momento em que acreditamos no Evangelho de Jesus Cristo, temos todos os nossos pecados perdoados. Nos tornamos justos e santos. Isso acontece no nosso espírito, não no nosso corpo, obviamente. Vamos mais para frente explorar qual a relação do nosso espírito com o nosso corpo de carne. Alguns pastores pregam que nós, a partir do momento que nos tornamos cristãos, não desejamos mais o pecado, ou que o Espírito Santo nos convence dos pecados que nós cometemos e automaticamente a gente se arrepende e pede perdão. Isso não é verdade. Mesmo depois de acreditar, nós continuamos a viver nesse corpo de carne pecadora, e a carne continua querendo pecar e continua pecando. A mudança não ocorre em nossos corpos ou mentes nesse mundo, mas no espírito. É quando a gente nasce do espírito e passa a ter uma posição eterna como filhos de Deus. Vai chegar um dia, porém, que a gente vai perder esse corpo e receber um corpo perfeito sem pecado. Mas isso ainda não aconteceu. Vou falar mais sobre carne e espírito quando for falar sobre batismo. E quando digo batismo, me refiro ao batismo espiritual. Voltando a falar sobre justificação, o ato da justificação é o ato que diz que estamos aptos a nos tornar tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. O que seria? Filhos de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, a Igreja noiva de Cristo, crucificados e ressuscitados com Cristo, vitoriosos e muito mais. Vamos ver algumas passagens sobre justificação e o perdão de pecados. Efésios 1, 6 e 7. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Temos redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, e somos feitos agradáveis a Deus. Somos agradáveis a Deus não por coisas que fazemos ou por causa das nossas próprias virtudes, mas porque estamos em Cristo. Gálatas 1, 3 e 4. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Jesus se entregou à morte pelo perdão dos pecados e para que fôssemos transferidos desse mundo corrompido para o mundo do reino e glória de Deus. João 3, 14 e 18. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Salmos 103, 10 a 12. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que os temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Oblação significa, aqui no caso, sacrifício, né? Sacrifício de Jesus. 1 Coríntios 6, 11. E assim foram alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para nossa justificação. Filhos de Deus, quando acreditamos no Evangelho, não só recebemos o perdão de pecados e somos declarados justos por Deus, como também nos tornamos filhos de Deus. É quando acontece a regeneração, e é uma ação única no tempo que não pode ser desfeita. João 3, de 1 a 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabino, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo. Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, mas aquele que nascer de novo, ou seja, do Espírito, verá o reino de Deus. Já vamos ver o que significa nascer de novo, mas vejamos antes algumas coisas mais nesse diálogo. Nicodemos não consegue entender o que Jesus está querendo dizer. Como assim nascer de novo? Ele olha apenas para aquilo que é mundano e não para as coisas espirituais. Ele é incapaz de entender coisas espirituais, como o nascer do espírito, e tenta entender esse conceito a partir de coisas mundanas. Ele pergunta: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A resposta para a pergunta dele é óbvia. Não, não é possível uma pessoa que já nasceu voltar ao ventre de sua mãe, ou seja, voltar ao estado de pré-nascimento. Então, o que Jesus quer dizer com nascer de novo? Ele responde: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água significa simplesmente nascer na carne, nesse mundo, porque a gente sabe que o nascimento de uma criança acontece depois do rompimento da bolsa. Nascer do Espírito é um acontecimento espiritual em que a pessoa se torna filha de Deus. Uma criança que vem ao mundo nunca mais volta ao ventre da mãe. Da mesma forma, uma pessoa que é nascida de Deus nunca mais volta ao seu estado anterior de não ser filha de Deus. Essa pessoa agora é filha de Deus eternamente. No nascimento de um bebê, não existe nenhuma participação da criança, mas da mãe. A criança não participa do seu próprio nascimento, ela apenas nasce. Da mesma forma, no nosso nascimento espiritual, que é o que Jesus chama de nascer de novo, não há participação nossa. Não existem obras nossas no nosso nascimento, mas sim a obra de Deus para que nós nos tornemos filhos de Deus. E como acontece esse nascimento? João 1, 6 a 13. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira,
que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veio para o que era seu. Quem eram os seus? Israel, os judeus. Eles não o receberam como o Messias prometido nas Escrituras. Quer dizer, não acreditaram nele. Mas a todos quantos o receberam, acreditaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o que significa acreditar no seu nome? Significa acreditar em Jesus Cristo, que é o eterno Filho de Deus que veio ao mundo em semelhança da nossa carne, mas sem pecado, para morrer e ressuscitar no terceiro dia, para condenar o pecado na sua carne e para que nós pudéssemos viver por ele, pela vida dele. Cristo significa Messias, ungido, ou seja, escolhido e separado para uma tarefa. Quem escolheu e separou o Senhor Jesus foi o Pai, para que viesse à Terra executar sua obra de redenção, que é o que a gente conhece como seu Evangelho. Gálatas 3, 25 e 26. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 1 João 3, 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Batismo. Quando acreditamos no Evangelho, somos automaticamente batizados pelo Espírito. Isso significa morrer com Cristo na sua morte e ressuscitar com Cristo na sua ressurreição. No batismo, significa que não fui eu que morri para o pecado, mas morri com Cristo e em Cristo. Essas duas coisas são importantes. Nossas obras não fazem nada por nós em relação à salvação, mas sim as obras de Deus. E quando acreditamos no Evangelho, somos revestidos das obras de Deus para a salvação. A melhor figura para entender o batismo é o batismo de água. A água representa a morte. Quando você é colocado abaixo da água, isso significa morrer com Cristo. E quando você sai da água, isso significa ressuscitar com Cristo, recebendo agora a sua nova vida da ressurreição dele, que venceu a morte. Na minha opinião, é muito errado falar que as pessoas têm que se batizar para obterem a salvação, porque isso é adicionar obras ao Evangelho. Mas a salvação vem pela fé nas obras de Jesus e não nas nossas próprias. Isso não quer dizer que batismo de água é errado. O que é errado é transformá-lo em uma obra necessária. O que devemos fazer é aprender a reconciliar todas as coisas em Cristo. O batismo de água ilustra como acontece o batismo verdadeiro, aquele feito pelo Espírito, e assim entendemos um pouco mais e crescemos um pouco mais no conhecimento e graça do Senhor Jesus. Quem sentir de se batizar em água, que assim faça, mas quem não se batizar não é condenado, porque no fim não são suas obras que o salvam, mas sim as obras de Deus através da fé. Aquele que acredita no nome de Jesus Cristo nunca é condenado, mas aquele que não acredita já está condenado, porque não acredita em Deus e transformou Deus em um mentiroso. Então, quem se batiza ou quem não se batiza em água, que não julgue o outro, porque é Deus quem justifica. Porém, se alguém se batizar em água, mas não acreditar no Evangelho da Graça, isso não vai servir de nada, porque vai continuar condenado.
João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 1 Pedro 3, 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora nos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, especificamente, ele diz que o batismo salva, mas não aquele que é o despojamento, ou seja, a retirada da imundícia da carne, ou seja, o batismo de água. Nós lavamos a sujeira do corpo com água, certo? Então ele deixa claro que o batismo que salva é o batismo espiritual, não o batismo de água, que apenas tira a sujeira do corpo. O batismo é algo que o Espírito faz. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um corpo só. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Romanos 6, 3 a 11. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Paulo fala sobre a morte ao pecado e sobre reerguer-se em novidade de vida, ele está justamente falando do batismo. Em batismo, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Essa morte foi uma morte à lei e ao pecado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como é que o pecador consegue parar de pecar? Ele não consegue e nunca vai conseguir parar de pecar em sua própria força. Mas relembrando que o Evangelho tem preparado para o pecador, ele renova sua mente em vida, com a vida da ressurreição de Jesus, e crucifica o pecado. Se você está cansado de pecar, se você está cansado de o pecado te controlar, entenda que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e não você mesmo. E o dia da salvação é o dia de hoje. Enquanto você ponderar no Evangelho de Jesus Cristo, você estará andando no Espírito. E ao andar no Espírito, você não executa as obras da carne. Existe um descanso para o povo de Deus, e esse descanso é sempre hoje. Selados com o Espírito. No momento de fé em Jesus Cristo, não só somos feitos filhos de Deus pelo nascimento no Espírito, como também somos selados pelo mesmo Espírito até o dia da redenção. O Espírito que nos sela o faz até o dia da redenção, garantindo que nenhum daqueles que Deus recebeu se perca no meio do caminho, porque Deus não vai perder nenhum daqueles que ele ganhou. Efésios 1, 10 a 14. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também somos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo.
em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Todas as coisas estão em Cristo. A tradução que estou usando escolhe palavras mais cultas e antigas, por assim dizer. Ele fala sobre congregar todas as coisas em Cristo. Em inglês, o termo usado é mais fácil de entender. Ele diz juntar todas as coisas em Cristo. Isso significa que tudo na nossa vida deve ser lidado em Cristo e que o Pai também lida com nós e todas as coisas em Cristo. Isso significa que nós somos crucificados em Cristo, somos ressuscitados em Cristo, recebemos a justiça de Cristo, somos vestidos em Cristo, nos alimentamos de Cristo, somos predestinados em Cristo, somos filhos de Deus em Cristo e muito mais. Quero fazer um adendo que essa predestinação não é aquela que muitos de vocês talvez já ouviram no calvinismo ou na maioria das igrejas que seguem essa doutrina errônea. O calvinismo prega uma predestinação fora de Cristo, mas a Bíblia prega, como todas as outras coisas, uma predestinação em Cristo. Essa é uma palavra muito importante, em Cristo. Um dia, mais à frente, eu faço um vídeo falando sobre calvinismo. Efésios 4, 30 a 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui não só vemos que o Espírito nos sela para o dia da redenção, significando que esse selo não vai ser retirado, como ele faz exortações para seguir uma vida em bondade. Muitas vezes eu ouço que, para ser salvo, você precisa perdoar seus inimigos, mas a verdade é que apenas o amor e perdão de Deus são perfeitos, e só Ele é capaz de perdoar seus inimigos. E é a perfeição que é necessária para habitar o reino de Deus. E essa justiça perfeita só é conseguida através da fé em Jesus. Ainda que aqui ainda vemos uma exortação que é o oposto do que geralmente se prega. Fala sobre perdoar para ser perdoado, que é perdoar porque Deus já te perdoou.